Ao longo de alguns domingos, com aquelas interrupções próprias da programação da igreja, eu tenho trazido aqui umas leituras e logo umas aplicações, trazendo para os nossos dias a experiência dos primeiros cristãos da história, que foram aqueles da igreja em Jerusalém. Jesus ressuscitou no dia 5 de abril do ano 33 e cerca de 50 dias depois, a igreja surgiu do modo de Deus. Ele disse apenas aos seus seguidores, aos seus companheiros, o seguinte: olha, não façam nada, estou subindo para o céu, não façam nada, só esperem em Jerusalém. Vocês sabem que eles não eram de Jerusalém, eram da Galileia, distantes 150 quilômetros, uma região da outra. Jerusalém era no sul de Israel, centro-sul, e a Galileia, Cafarnaum, onde Jesus tinha o seu QG, ficava no norte. Mas vieram muitas pessoas para acompanhar Jesus em Jerusalém. Ele disse: fiquem em Jerusalém, esperem que o Espírito Santo os revista de poder, para que vocês sejam então as minhas testemunhas. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos testemunhar. Nós falamos de nós mesmos, que nenhum impacto causa às pessoas. Mas quando falamos inspirados pelo Espírito Santo, aquilo que nós falamos que é do Espírito Santo, muda, transforma as vidas das pessoas. Quando Jesus escolhe os seus primeiros auxiliares, apóstolos, ele lhes diz: vocês são pescadores, obviamente, de peixe, mas agora vocês vão fazer uma coisa que vai trazer vida. Vocês trazem morte para os peixes, eles morrem, mas o que vocês vão fazer agora trará vida, transformação de vidas. Os peixes são vivos e ficam mortos, mas com o trabalho de vocês, os mortos, por causa dos seus pecados, ficarão vivos. E os discípulos conviveram com Jesus ali 3 anos e meio, aproximadamente. Jesus então, conforme ele tinha ensinado, e ninguém acreditava muito, morreu. No 3º dia ressuscitou, e ali ficou durante 40 dias, com eles, acompanhando-os, e voltou para casa. E antes de voltar, ele pediu: esperem até vocês serem capacitados pelo Espírito Santo. Então surgiu a igreja. A ata da fundação dessa igreja é o capítulo 2 do livro de Atos. E a prática dessa igreja está registrada nos outros capítulos de Atos, bem como nas cartas apostólicas até o livro de Apocalipse, que no fundo é também uma carta. Hoje, quando vamos conversar com alguém, quando alguém nos desafia teologicamente, intelectualmente, nós fazemos como Jesus. Citamos o que Deus pensa, citamos as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Mas aqueles primeiros cristãos tinham apenas o que nós chamamos de Antigo Testamento. Se lembra que quando aquele ministro das finanças da dinastia de Candace está voltando de Jerusalém, onde fora celebrar a Páscoa,
e retorna para a Etiópia, hoje Sudão, aquela região, ele compra lá em Jerusalém um pergaminho contendo parte do livro de Isaías, profeta Isaías. E ele lê, mas ele não entende. Deus, então, pelo Espírito Santo, envia o evangelista Filipe a pé, e o alto funcionário real na sua carruagem, talvez aí uns 20 km por hora, e o Filipe correndo, quem sabe, a uns 12, 15 km por hora, mas ele acelera. Imagino que o cocheiro do veículo maneira um pouquinho na velocidade, e eu imagino que a janela está aberta ali daquela carruagem, e Filipe vai ali ao lado dela. E o homem está lendo exatamente um texto que dizia que o Messias ia sofrer muito. Estava lendo em voz alta, como sempre se leu, sempre em voz alta. Só mais recentemente que inventamos ler em voz baixa. Ele pergunta: e aí? Está entendendo? E ele então diz: como é que eu vou entender? Ninguém nunca me explicou. Sobe aí. Aí a história os irmãos conhecem. Por que Filipe fez isso? Porque foi capacitado pelo Espírito Santo. Por isso que ele disse aquelas palavras de tanta profundidade, sabedoria, cujo resultado foi: o homem foi batizado. Mensagem completa. Que quando o evangelho é aceito, implica em compromisso, e o batismo é esse compromisso público. Não estavam em Jerusalém, mas perto, cerca de mais ou menos ali, onde estavam 70 quilômetros de Jerusalém, onde havia uma igreja, cuja história nós lemos da sua fundação no capítulo 2. E isso incomodou as autoridades religiosas de Israel, que faziam de Jerusalém o centro da fé, e fazia do templo um negócio, que era controlado pelos saduceus, muitas vezes com auxílio dos fariseus. Os saduceus, na verdade, não criam em nada, mas controlavam a religião. Então, quando esses primeiros cristãos começam a pregar, as autoridades religiosas em torno do templo decidem perseguir os cristãos. Matam, como mataram a Jesus. Prendem. Essa história que quero ler para vocês. Escolhi esse texto porque eu entendo que a época em que nós vivemos precisa que nós tenhamos 3 palavras conosco, e eu gosto de anagramas, 3 palavras com a letra C. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de confiança, nós precisamos de coragem. Precisamos de conhecimento para ver não o que nós vemos, mas para viver aquilo que nós cremos. E para que vivamos aquilo que nós cremos, nós temos que saber o que é que nós cremos, os fundamentos da nossa fé. Eu e você precisamos estar muito imbuídos daquilo que nós cremos. Quando nós formos perguntados, com boa intenção ou não, quando nós formos contestados, nós sabemos o que dizer, porque é isso que nós cremos. Já contei aqui várias vezes que, estando em Jerusalém, me acerquei de uma garçonete no restaurante do hotel, que disse a mim que era cristã
ortodoxa russa. Eu cá comigo, é a minha chance de aprender tudo sobre esta religião. A segunda pergunta, ela disse: não me pergunte mais, porque eu não sei nada sobre a minha religião. Eu espero que isso não aconteça nunca com você. Que nunca, sendo você um cristão, uma cristã, alguém lhe pergunta o que você crê, você diz: não me pergunte porque eu não sei. Porque você tem estudado as Escrituras. Espero que seja aluno da Escola Bíblica Dominical, onde ela é estudada versículo por versículo, domingo após domingo. Precisamos de conhecimento. Sem esse conhecimento, nós pensamos o que os outros pensam. Mas com esse conhecimento, nós pensamos o que Deus pensa. Não tem outra maneira. O segundo C é a confiança. Irmãos, a história vai nos mostrar que esses primeiros seguidores de Jesus confiavam de tal modo que eram corajosos. A coragem deles não adivinha deles. Porque diante de um inimigo mais poderoso, quem é que é louco de ser corajoso? Recolhe-se, põe a viola no saco. Mas quem confia em Deus ousa. Como se dizia antigamente, é intrépido. Entra na boca do leão. Eu me lembro, há muitos anos estava lendo um livro de um autor extraordinário chamado Alistair McGrath, inglês. E quando se comemorou o segundo centenário de Darwin, ele foi convidado a fazer uma palestra lá. Ele, um cristão, uma palestra na celebração do duplo centenário de Charles Darwin. E lá foi ele. Estudou, preparou-se e fez uma linda palestra. Não recuou. Foi corajoso. Foi impetuoso, como cantamos aplicando ao Deus eterno. Eu li o trabalho dele, magnífico. Num lugar, vamos dizer com toda a franqueza, hostil. Que irmão, você aqui cantar as músicas que você canta é moleza. Você afirmar que crê 1, 2, 3, tranquilo. Agora, onde ninguém crê, onde ninguém canta o que você canta, precisamos de coragem. Eu acho que o nosso mundo precisa de pessoas corajosas, mas não autocorajosas, mas corajosas pela presença poderosa do Espírito Santo conosco. Essa é a história dessa igreja. Vamos ler então Atos 4, 23 a 31. Assim que foram soltos, perseguição, Pedro e João foram detidos, procuraram os crentes que em Jesus e contaram tudo o que lhes tinha acontecido, inclusive as ameaças que receberam dos líderes religiosos. Ouvindo essas palavras, os crentes começaram a orar. Ó soberano Deus, sabemos por tua palavra que és o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Conhecemos também que o teu Espírito Santo disse há muito tempo por intermédio de nosso antepassado Davi, homem fiel a ti. Em seguida cantaram o Salmo 2, 1, 2a, que diz: não pode a violência, não pode a arrogância. Os poderosos traçam planos para conspirar contra o Deus eterno e atacar o Messias que ele envia. Depois os crentes continuaram orando assim: ó Deus eterno, tu sabes que aqui em Jerusalém Herodes, Antipas e Pôncio Pilatos se juntaram a gente israelita e estrangeira para atentar contra Jesus, teu Messias. Fizeram o que quiseram com ele, mas tudo estava dentro do teu plano e do teu calendário. Agora, olha para as ameaças que
estão nos fazendo. Dá-nos ousadia para continuar pregando o teu evangelho. Eu acho que eu li errado. Eu acho que eles disseram o seguinte: dá-nos ousadia para continuar aqui dentro desta reunião e ninguém nos encontre. Não, eu acho que eu li certo. Dá-nos ousadia para continuar pregando o teu evangelho. Não recuaram. Dá-nos ousadia. Abençoa-nos para que façamos curas, milagres e maravilhas por meio do sublime Messias Jesus. Assim que terminar a oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Esse texto, meus irmãos, é além da nossa compreensão. Todos foram capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, e era com ousadia que anunciavam a palavra de Deus. Diante do risco, coragem para continuar. Diante do risco, ousadia para comunicar. Diante do risco, confiança para orar. Qual é o segredo dessa comunidade? Qual o segredo desses primeiros cristãos? Qual o nosso segredo? Alguns deles conheceram Jesus pessoalmente. Outros, provavelmente, não conviveram pessoalmente com Jesus. Jesus era da Galileia. Esteve algumas vezes em Jerusalém, mas o dia a dia dele se passou, exceto a última semana, na Galileia. Estamos aqui em Jerusalém. Qual é o segredo deles? Qual é o nosso segredo? Vou mencionar só 3. O primeiro segredo era a oração. Oração individual e oração em público. E aqui é preciso que a gente tenha sempre em mente o seguinte: para orar em casa, nós não precisamos de buscar palavras, de ter uma posição A ou B, de ter uma doutrina correta. Simplesmente nos ajoelhamos, ou levantamos as mãos, ou deitados mesmos, nós oramos. Quase sempre uma oração que começa com a gratidão, depois os pedidos. É o nosso padrão de oração, acho que todos fazemos assim. Mas aqueles irmãos estavam orando em público. Quem ora em público é quem ora em casa. Ouso dizer isto, porque às vezes há pessoas que oram em público e a sua oração traduz que não ora em casa. Não tem conteúdo. Como diria minha avó, não tem sustância, porque não praticam a oração em casa. Essa igreja reunida orava. Pela natureza dos nossos cultos, nós oramos muito pouco nos cultos. Um outro tipo de organização, algumas pessoas tremem, algumas pessoas não conseguem se expressar. Oramos pouco em nossos cultos. Concordo com alguns que nos fazem essa corretíssima crítica. Oração em público na igreja é um reflexo da oração em casa. Mas para orar em casa, nós não temos impedimentos, não temos dificuldades, não temos liturgias, não temos horário, não temos iluminação, não temos som, nada disso que faz parte da oração em público, é em casa. Eu e Deus, você e Deus, nós e Deus. E quando nós fazemos isso em casa e vamos à igreja, as nossas orações feitas na igreja refletem
aquilo que nós oramos em casa. Eu imagino então que aqueles primeiros cristãos, sabendo de que Pedro e João estavam presos, talvez fossem morrer, como Tiago morreu, eles oravam. A gente sabe que quando tudo vai bem, nós oramos isso daqui. Quando começam as aflições, nós oramos isso daqui. Não é só você, não se sinta achando que você é pior, porque acontece a mesma coisa comigo, com o pastor Sami, com todos nós aqui. Nós somos movidos a dificuldades. A nossa oração é movida a dificuldades. Não deveria ser assim, mas é assim, é o mundo real, o mundo na prática. E também nessa comunidade, quando acuada pelos poderes constituídos, se reúne tal comunidade para orar. Esse era o seu segredo. Quando souberam então que Pedro e João estavam presos, não organizaram um protesto, até poderiam tê-lo feito, não há nada contra isso. Até poderiam ver se tinha algum amigo lá que fosse da família de Herodes, para que não perseguisse os cristãos. Não há nada de mal também nisso. Mas o que eles fizeram? Eles se reuniram para orar. Estamos com um problema. Vão pegar os nossos líderes e vão matá-los, como mataram Jesus. Eles se reuniram então para orar. A oração, você sabe disso, é um mistério. Mas ela só existe porque sabemos que somos ouvidos. Senão não oraríamos. Nós não oramos no vazio. Nós oramos no espaço ocupado pelo Deus eterno por meio do seu Espírito Santo. Aquela igreja, na adversidade, orou. Este era o seu segredo. É o segredo da minha vida, é o segredo da sua vida, é o segredo das nossas vidas. Que quando eu oro, eu estou dizendo, eu não posso, mas tu podes. Bruno falou um pouco disso agora há pouco aqui. Quando eu oro, eu reconheço que aquele que tem todo o poder me ouve e vai agir. Quando eu oro, eu deixo de ser o centro e coloco Deus eterno no centro. Quando eu oro, eu reconheço a minha limitação, a minha fragilidade, a minha fraqueza e coloco toda ela sobre os ombros de Jesus. Quando eu oro, eu sou outra pessoa. Quando eu oro, o meu rosto se transfigura. Quando eu oro, a minha alma se enche de alegria. Quando eu oro, os meus ossos batem de emoção. O eu aqui é um eu literário. Eu, você, nós. Coisas acontecem quando nós oramos. Coisas acontecem quando também nós não oramos. Mas nunca saberemos se são boas ou não. Mas quando nós oramos e as coisas acontecem, são coisas boas que Deus nos traz. Quando nós oramos, nós reconhecemos que Deus tem um propósito ou uma vontade. E pode ser que o meu propósito ou a minha vontade não coincidam com o propósito ou a vontade de Deus. Pode ser. Então, quando eu oro, eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. O segredo dessa igreja era a oração intensa. É o seu segredo também. Quando você chega aqui à igreja, acho bonito, muito bonito. Às vezes eu vejo isso, pessoas se ajoelham antes do culto começar e oram. Mas certamente fazem isto, porque antes de sair de casa, também oraram. E quando nos reunimos, é uma oração que continua, não uma oração que começa. Este é o segredo daquela igreja. Este é o segredo da nossa igreja. Quando falamos nossa igreja, falamos eu, falamos
você. Penso, em segundo lugar, que o segredo daquela igreja era a unidade. Quando você lê todo o livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, até o último capítulo, parece muito claro que o segredo daquela igreja de Jerusalém, cuja história está até o capítulo 8, parte do 9, depois o 10º, e depois o autor segue o apóstolo Paulo, era a unidade. Mas será que aqueles irmãos não pensavam? Será que aqueles irmãos não tinham ideias, sejam filosóficas, políticas, religiosas? A resposta, óbvio que sim. Aqueles irmãos pensavam, como nós pensamos. Mas eles sabiam que, como Jesus tinha ensinado, que o mundo creria em Jesus se aquela igreja fosse unida em torno de Jesus. Este é um desafio. Unidade não quer dizer que nós concordemos sempre com aquilo que o nosso irmão pensa. Mas unidade significa que eu abro mão daquilo que eu penso. Se essa abertura vai contribuir para o avanço da comunidade e para o reconhecimento de que Jesus Cristo é Senhor. Mas se eu me fecho na minha posição, se você se fecha na sua posição, serão duas posições, não haverá mais unidade, não haverá amor, e as pessoas não vão crer no Evangelho. Vocês já observaram que aqui em nossa igreja, nós nunca falamos mal de nenhuma denominação. Mesmo quando falamos aqui do catolicismo romano, nós falamos respeitosamente. Olha, eles têm tal posição, respeitamos, falei hoje pela manhã, não concordamos, interpretamos de um outro modo. Porque as pessoas de fora, meus irmãos, não se interessam se é transubstanciação, consubstanciação ou memorial à ceia de Jesus. É um detalhe nosso. Lembram de Pilatos? Vocês estão me trazendo aqui umas questões, mas são de vocês, são questões religiosas. Esses temas, meus irmãos, são nossos. O mundo lá fora não quer saber se você crê na predestinação dupla ou você crê no livre-arbítrio. Isso para ele não tem a menor importância. Por que é que então nós vamos nos dividir por esta ou aquela questão? Se ao nos dividirmos, mostramos que somos poderosos, bons, inteligentes, brilhantes, e o mundo não crê. Mas quando nós abrimos mão daquilo que nós pensamos para pensar junto com o irmão, o mundo crê. Por isso nós, cristãos, temos que nos unir, mesmo pensando diferente um do outro, seja doutrinariamente ou em qualquer outro aspecto. É assim que o mundo vai crer. Jesus foi claro a esse respeito, e essa igreja era unida. Repito, uns, por exemplo, achavam que a lei era tão importante quanto a graça, estavam ali esses irmãos. Outros achavam que a graça era mais importante do que a lei, estavam ali aqueles irmãos. Outros entendiam que ambos estão numa parceria, mas que a prioridade agora é a graça, e por causa da graça nós seguimos a lei. Estavam ali também aqueles irmãos. Mas havia tensões. Chegou ao ponto de ele fazer uma assembleia, Atos capítulo 15, para resolver a questão, porque alguns daquela igreja achavam que uma pessoa, para ser cristã, tinha que adotar os costumes dos judeus. Onde quer que estivessem, em qualquer lugar do mundo, se quisessem ser cristãos, tinha que adotar o sábado, a circuncisão, por exemplo, entre outras coisas. Ou diziam, não, isso aí é para nós judeus. Vamos exigir de um outro cidadão indiano, por exemplo, que já era um país forte naquela época, ou qualquer outro, a que se torne judeu? Não. Hoje é simples para nós isso, mas naquela época dos albores, não era tão simples, era complexo. Eles se reuniram e tomaram uma decisão que foi respeitada. A decisão foi a seguinte: quem é judeu
siga fazendo as práticas da cultura judaica. Mas quem é romano, quem é grego, para citar as duas culturas mais fortes, seguirá na sua cultura. Mas Jesus é o Senhor. Sob esta crença que Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios Christos, a igreja escandalizou o mundo, no sentido de alvoroçou o mundo, porque a sua unidade alvoroçou o mundo. Nós não temos como proclamar Jesus ao mundo se nós nos mantivermos separados, às vezes, português curto e grosso, brigando um com o outro, por causa de coisas que não têm a menor importância, porque nós não brigamos pelas coisas que são importantes, porque nós concordamos que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus Pai nos criou, que o Espírito Santo nos conforta. Ninguém briga se o culto tem que ser com a luz acesa ou apagada. Que importância tem isso? Se o culto tem que ser mais cedo ou mais tarde, que importância tem isso? Nenhuma importância. Se o pastor tem que usar terno ou não, aqui está resolvido isso. Nenhuma importância isso, gente. Se usa a versão da Bíblia A ou a versão B, nenhuma importância. Mas são sobre essas coisas que nós brigamos. E nos separamos. E até odiamos quem pensa diferente de nós. Essa igreja não. Repito, eram diferentes? Eram humanos como nós somos. Tinham pensamentos divergentes entre si? Obviamente que tinham. Mas eles tinham um alvo maior. Era dizer, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Eu abro mão do que eu penso, para que as pessoas vejam Jesus. Esse é o segredo. Também o nosso segredo. A gente sabe que a nossa época, mais do que em outras, onde isso também havia, dentro e fora da igreja, nós temos nos juntado aos que pensam como nós pensam e nos afastado dos que pensam diferentemente de nós. Em todos os campos. Então, não há nenhuma dificuldade de haver os irmãos presbiterianos que creem algumas coisas um pouco diferentes do que nós cremos. Não há nenhuma dificuldade em estarmos juntos com os metodistas, que pensam algumas coisas diferentes do que nós pensamos. Não há nenhuma dificuldade de estarmos na mesma mesa com os assembleianos. Não há nenhuma dificuldade de nos juntarmos aos católicos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Cremos diferentemente. Só isso. Mas se a diferença for mais forte que a nossa unidade, as pessoas não vão crer. Mas se as nossas diferenças forem inferiores à nossa unidade, as pessoas vão crer. Porque a unidade mostra que em nós o principal é o amor. E todos querem amor. O amor de Deus chega às pessoas através da nossa unidade. Terceiro segredo, a firmeza na palavra de Deus. Aqueles irmãos tinham um conhecimento profundo das Escrituras, decor, por razões óbvias. A tecnologia não era tão maravilhosa quanto é hoje. Ou sabiam de cor ou não sabiam. Não tinha Bíblias dando sopa nos bancos, nem em casa. Não existia o livro, a imprensa, sabemos disso. Sabiam de cor. E quando eles oram, está aqui o texto, eles oram a Bíblia. Tu disseste pelos profetas. A firmeza nesta palavra, que demanda de nós conhecê-la, estudá-la.
E aqui, meu irmão, minha irmã, você precisa, se não tem lido a Bíblia, reorganizar a sua vida, para que faça aquilo que é essencial. As nossas, minhas, suas distrações são abundantes. Eu posso ver os gols do meu Botafogo, sem problemas, desde que os gols do meu Botafogo não tirem meu tempo de ler a palavra de Deus. Não é para nos encastelarmos como se fôssemos monges no lugar escondido. Não, é para vivermos. Mas só viveremos se o trilho sobre o qual andarmos forem as palavras de Jesus. Eu não me canso de dizer isso. Nós encerramos hoje no culto das 5 horas o tema chamado kenosis. Kenosis é um termo que aparece em grego, obviamente, na carta de Paulo aos Filipenses, em que ele abriu mão, ele se esvaziou da sua divindade. Esvaziado, digo eu então, da sua divindade, Jesus é tentado. Mateus 4, Lucas 4. Ele responde com a palavra de Deus. A solução mais fácil para essa atitude de Jesus é dizer o seguinte: Jesus era Deus, então ele sabia a Bíblia de cor, ele que inspirou a Bíblia. Mas isso não encontra nenhuma ressonância, nenhum respaldo na própria palavra de Deus. Jesus sabia a Bíblia, depois vocês arrumem aqui antes de cantar, hein, gente? Sabia a Bíblia porque ele estudava as Escrituras. Eu, Israel, acho que primeiro ele aprendeu as Escrituras com Maria, sua mãe. Vem cá, você é o mais velho, vem cá. Olha, no livro de Deuteronômio está escrito o seguinte, grava isso, memorize isso, Jesus. Mãe faz isso. Vem cá, memorizou aí? Deuteronômio 6, Deuteronômio 4, está fraco, volta, vai ler mais, depois volta aqui. Como toda mãe faz. Então, não é o Jesus, se pudéssemos falar assim, Deus que conhece as Escrituras, é o Jesus homem que conhece. E como ele conhece? Porque leu, no caso ouviu, que era a cultura ouvir, e estudou essa palavra. Tanto é que depois, quando ele chega à sinagoga para sua primeira participação em Nazaré, dão a ele um texto das Sagradas Escrituras, estava escalado, pegou o rolo, leu e soube interpretar. Hoje, essa palavra aqui está se cumprindo. Cheguei, porque ele conhecia as Escrituras. Se ele lesse aquele texto, não estou entendendo, seria como o primeiro-ministro ou o ministro das Finanças da rainha de Candace. Mas quando ele leu, ele disse, sou eu. Então Jesus conhecia profundamente as Escrituras e por isso ele passou pelas tentações e pelos grandes momentos da sua vida. Inclusive, quando ele está perto de morrer, ele orou para não morrer, diz a Bíblia. Ele pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? Aspas, Salmo 22, 1, fecha aspas. Tentado no deserto, ele cita a Bíblia. Pregado numa cruz, na hora próxima da sua morte, ele cita a Bíblia. Porque é Deus? Não, porque leu, estudou. Eu e você, se não temos lido a Bíblia, não teremos a sabedoria de Jesus. E se não temos lido, temos que dar uma reorganizada na nossa agenda, para que a gente faça o que é mais importante. Qual que é o mais importante? Qual que é o trilho sobre o qual o resto da vida anda? É a palavra de Deus.
Esse é o segredo dessa igreja. Eu não li de novo os textos, mas ficou evidente para cada um. Então eu termino assim. Qual é o seu segredo? O seu segredo é orar. Eu digo isso a mim mesmo. Que quando eu oro, eu mostro que eu não estou com essa bola toda. Mas Deus está com a bola toda. Seu segredo é, por causa da sua fé, mesmo na hora da adversidade, manter a sua unidade com seus irmãos. Tu és Pedro, Mateus 16, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cantamos agora há pouco estilizadamente. E essa igreja permanecerá se mantiver unida. Se for cada um para o seu lado, morrerá. E eu também. É como na nossa família. Se cada um puxar a cordinha para o seu lado, daqui a pouco não tem mais família. O seu segredo é a firmeza na sua palavra. É claro que nós lemos filosofia, lemos teologia, lemos direito, lemos psicologia, lemos livros de engenharia, de todas as áreas do conhecimento, graças a Deus. Mas essas palavras, por mais sábias que sejam, vinda do maior que seja, essas palavras são ótimas, mas são falíveis. Mas esta aqui, que eu tenho na minha mão, muitas cópias, essa aqui não falha. A quem eu vou seguir? Este é o segredo. Deus nos ajude para sermos conhecedores, confiantes e corajosos. Eu preciso do Evangelho para sobreviver. E as pessoas precisam do Evangelho para sobreviver. E como conhecerão o Evangelho? Através de você, através de mim. Vamos ficar em pé e vamos então cantar mais uma música, mostrando então a nossa confiança, aceitando então o desafio que Deus nos coloca para uma vida que realmente vale a pena. Irmãos, a vida vale a pena. A vida vale a pena quando nós temos conhecimento, quando nós temos confiança e quando nós temos coragem. O mundo precisa de homens e mulheres que conheçam a palavra de Deus, que confiam no Espírito Santo de Deus e tenham coragem para dar os passos que devem dar, inclusive viver a fé em Jesus.